Uma alegria estar aqui novamente nessa casa, para nós podermos refletir um pouco sobre esses ensinamentos belos que essa doutrina abençoada traz para nós. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o problema de agradar. E parece até um pouco estranho, né? Porque se o slogan do Espiritismo é fora da caridade não há salvação, como assim problema em agradar? A doutrina nos explica que nós temos que agradar as pessoas, ajudar as pessoas. Temos que auxiliar os nossos irmãos de caminhada. Mas nós vamos perceber que tem a hora certa de agradar. Tem a maneira certa de agradar. Isso é muito importante para nós, principalmente em momentos de conflitos, principalmente para aqueles que são educadores, seja dentro do seu lar, seja pessoas que têm papel de liderança em suas profissões, aonde quer que nós estejamos, temos que ter sempre uma coisa que Kardec traz para nós em suas obras: o bom senso, a razão. Nós temos que estar munidos desse bom senso, dessa razão, para que assim possamos aproveitar melhor as oportunidades, que assim possamos aproveitar melhor os nossos relacionamentos, o convívio que nós temos com as pessoas que Deus coloca nos nossos caminhos. E principalmente com aquelas pessoas que são enviadas para conviver a maior parte do nosso tempo aqui na Terra. Então a gente já pode ver que quando nós agradamos alguém, muitas vezes nós estamos desagradando outras pessoas. Muitas vezes, para conquistar algo na vida, nós estamos abrindo mão de tantas outras coisas. E assim, nós vamos refletindo e percebendo que sempre há dois caminhos a serem percorridos durante a nossa existência. No capítulo 13, por exemplo, do Evangelho está lá: a gente não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Não tem jeito de você agradar os dois mutuamente. Ou você estar agradando a um, indo em direção no caminho de um, ou você estar indo no caminho na direção de outro. Então assim já começa a ficar um pouco mais claro para nós essa questão do agradar, que é muito importante e muitas vezes é difícil, porque nós, muitas vezes, por saber da caridade, por saber que temos que ser pessoas boas, caridosas, humildes, nós passamos por, eu quero ser bonzinho, o máximo de sim que eu posso dar, eu vou dar. O não vai ter que ser só de vez em quando não tem jeito mesmo. Mas será que é assim que nós devemos nos comportar perante a nossa vida? Será que temos que ser bonzinhos e caminhar pela estrada com os olhos fechados, falando sim para tudo, aceitando tudo, calado? E é isso que é ser cristão? Então, vamos refletir sobre essas indagações. E no livro Pão Nosso, Emmanuel, no capítulo 47, ele traz, então, o problema de agradar. E ele usa uma mensagem que Paulo mandou para os Gálatas, no capítulo 1, versículo 10. Paulo, então, ele diz assim: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Olha a energia, então, desse apóstolo, desse grande apóstolo dos gentios. Ele já fala para nós, então:
Se eu tivesse ainda servindo aos homens, preocupado com a grande multidão, eu não estaria cumprindo meu papel com o Senhor, com o Mestre Jesus. Então nós voltamos lá naquela reflexão. Ou eu vou servir, agradar a um ou a outro. Não tem meio de eu agradar os dois. Eu tenho que escolher qual caminho eu quero seguir e ir por esse caminho. É difícil? Com certeza é difícil, porque exige muito de nós. Mas temos que ter a consciência de qual caminho que eu estou seguindo, o que eu estou buscando. Porque tudo aquilo que eu agrado, eu vou atrair para a minha vida. Tudo aquilo que eu estou fazendo, eu vou estar amontoando na minha bagagem espiritual, energética. Então vamos ver o que Emmanuel vai falar para nós. Então aqui ele vai acabar de ratificar esse negócio que nós estamos falando de ou você vai servir um ao outro. E olha o que ele fala. Ele já começa assim. Os sinceros discípulos do Evangelho, aqui não é os adoradores, os que acham bonito o que Cristo fez, o que os apóstolos fizeram, acha bonita a doutrina espírita, não. Aqui ele está falando os sinceros discípulos do Evangelho. Devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência. Lembra lá no Livro dos Espíritos? Onde está escrita as leis de Deus? Então, quando que nós estamos indo para o caminho errado, quando estamos deslizando nos percursos, a nossa consciência sempre vai dar os alertas para nós. Principalmente para os sinceros, que realmente estão buscando o caminho da redenção em Jesus Cristo. Então, isolada e tranquila da consciência, nos trabalhos que foram chamados a executar, cada dia aprendendo a prescindir das opiniões desarrasadoras do mundo. Ou seja, dispensar das opiniões sem sentido, porque nós vamos perceber que, igual Paulo falou, que quando que você se volta para Jesus, quando que você se volta para os ensinamentos que a doutrina dos Espíritos nos ensina, muitas pessoas vão virar a cara para nós. Muitas pessoas vão chegar e vai falar que você está ficando diferente, que você está ficando bobo, que você está idolatrando uma coisa. Isso é normal, porque nós sabemos que nós estamos ainda num planeta onde a grande maioria são pessoas imperfeitas, são pessoas que comprazem com as coisas da terra e não com as coisas dos céus. Aí Emmanuel vai falar, a multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão àqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhes assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que, em seus impulsos intuitivos, ela não poderá compreender. Então, o servidor fiel de Jesus não será compreendido pela multidão. Então, se muitas vezes, até mesmo dentro da sua própria família, de pessoas que você gosta de estar junto, mas você está tomando certos caminhos diferentes da grande massa, da multidão, da maioria, não fique triste com essa pessoa se muitas vezes ela não compreender você. Não deixe de continuar a sua jornada do caminho do bem pela incompreensão alheia. Muito pelo contrário, se você vê que muitos não estão compreendendo,
as suas atitudes, a sua rotina, o caminho que você está percorrendo, talvez isso é um sinal muito positivo. Porque a grande massa, a multidão, a maioria ainda está nas ilusões passageiras, que logo vão trazer para elas as decepções, o desânimo, o desencanto, o desalento. Então, entendamos que as opiniões alheias e talvez até outras maldosas irão chegar até nós a partir do momento que nós escolhermos andar com Jesus, pois a multidão ainda não conseguirá compreender os verdadeiros discípulos do Mestre Jesus. Muita inexperiência em vigilância revelará o mensageiro da boa nova que manifeste inquietude. Olha o que ele vai falar. Com relação aos pareceres do mundo a seu respeito, quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, ou seja, quando você tem maiores quantidades de bens materiais, né, de patrimônio, de riqueza, o que as pessoas vão falar? Em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, e até mesmo dentro da nossa família pode acontecer, tá? No nosso ciclo de amizade. O que eles perguntarão? Maliciosos pela causa do êxito sucessivo em que se envolve, e que quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis e supostas defecções entre as sublimes ideias espossadas, ou seja, o abandono das suas ideias defendidas. Ou então, se você tem riqueza material, a pessoa já olha, o que você está fazendo, hein? Sei não, viu? Aí tem coisa. Deve estar envolvida em um rolinho aí, fazendo um negócio por baixo do pano. Agora, se você está em alguma dificuldade, você está numa vida um pouco mais humilde, as pessoas vão dizer que você é preguiçoso, é que você não está fazendo por onde. Então, não importa a posição que você esteja na vida, as más línguas irá te atingir, irá te encontrar. Infelizmente, esse ainda é a grande maioria das pessoas, como diz Emmanuel, que a multidão ainda, ela é assim, ela é invejosa, ela gosta de atacar aqueles que são certinhos, porque elas muitas vezes, por inveja de não conseguir ainda estar trilhando no caminho reto da vida, se sentem incomodadas por aquele que já está no caminho reto. Quem já percebeu isso? Pessoas que se sentem incomodadas por você ser honesto, por você não furar a fila, por você não quiser o jeitinho brasileiro. Elas se sentem incomodadas com isso e elas irão, então, começar a atacar a sua atitude. É indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero. Mas olha aqui que ele vai falar. Mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Então vai chegar um tempo em que o mundo, a grande massa, vai compreender os servidores sinceros de Jesus. Mas não hoje, gente. Não agora ainda. Mas quando que a ascensão moral, que a ascensão espiritual atingir a grande maioria das pessoas que aqui vivem. Ou seja, primeiro vamos ter que regenerar os nossos corações das grandes massas para que isso aconteça. Então agora nós vamos enfrentar espinhos, pedras, ataques. Mas no futuro chegará um dia
em que nós vamos olhar e a multidão vai aplaudir as pessoas de bem, vão apoiar as pessoas que estão fazendo as coisas certas, corretas, onde os honestos estarão nos mais grandes cargos. Chegará esse dia, mas não hoje. Mas até lá, devemos lutar e responder os nossos atos para a nossa consciência. Esperamos, então, que a nossa consciência esteja tranquila, porque estamos seguindo o caminho reto da vida. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Então a gente vê isso. Quantas pessoas estão trazendo para nós elevação, trabalho, evolução, uma renovação verdadeira para todos. E ele não está sendo compreendido, está sendo atacado por assembleias que gritam de forma infantil. Então aquela pessoa que já é mediana, que tem um simples pensamento crítico, não é aquela Maria vai com a outra que abaixa a cabeça e vai embora, passa a boiada. Uma pessoa que começa, sabe, um simples pensamento, sai fora da grande massa, ela vai ver que todos aqueles ataques não faz sentido algum, não tem fundamento algum ali, é mero ataque isolado. É que Emmanuel usa, não é? Olha lá, assembleias infantis, que você olha, dá vontade até de falar, oh, que dó, tá pior do que criança. Agora, que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas, os ataques, os apontamentos errados das criaturas. Agora, para finalizar, olha o que Emmanuel vai falar para nós. Jesus o conhece e isto basta. Então, se a gente muitas vezes fica magoado por algum companheiro que fala alguma coisa de você, que você sabe que não é verdade, você fala, nossa, eu estou me dedicando tanto a essa tarefa, eu mudei tanto para estar aqui fazendo isso aqui agora, hoje, e ainda vem essa pessoa que conhece a minha história e fala uma coisa dessa. Não é possível, eu não posso aceitar isso. Então nós não podemos deixar essas coisas chegar até os nossos corações. Devemos ouvir, raciocinar e repelir, porque Jesus nos conhece. Jesus sabe dos nossos esforços. Jesus sabe de tantas coisas que eu estou abrindo mão para estar no caminho reto da vida. E não vai ser ofensas, não vai ser essa grande multidão de irmãos ainda que não compreende as coisas da vida que vai abalar a minha fé, a minha vontade de seguir o caminho reto. Então nós temos que ter isso muito forte dentro dos nossos corações. Porque eu vejo tantas pessoas que são boas, que são dedicadas, que estão produzindo, principalmente hoje com a evolução da internet, e isso é muito bom, a internet está levando a mensagem mais amplamente. Talvez uma pessoa que está lá no Japão, nos Estados Unidos, em outro estado, está trazendo para mim que estou aqui uma mensagem tão edificante, mas muitas vezes ela desanima por um pequeno comentário de um pequeno grupo. 1000 pessoas estão lá agradecendo a ela, obrigado por essa mensagem. Nossa, você mudou minha vida com esse ensinamento que você passou nesse vídeo. Aí tem 5 pessoas lá que estão falando, ah, mas você é isso, você está ganhando. E ela começa a desanimar, ela começa a desacreditar das pessoas, ela começa a achar que não vale a pena mais ajudar.
Acontece muito isso. Nós vemos todos os dias. Mas em nós, os cristãos verdadeiros e sinceros, nós não podemos nos deixar ser abatidos por esses ataques externos. Pois, como diz Emmanuel no final desta mensagem, Jesus nos conhece. E isto basta. É a minha consciência conversando com Deus, acessando a misericórdia e o amor de Deus, que vai determinar se eu vou seguir ou não. Agora, se a minha consciência fala, não siga, meu filho. Se o que eu já sei sobre as leis divinas, sobre os ensinamentos de Jesus fala, não vai. Se ela está te alertando, aí é momento de você parar e escutar e pensar, opa, eu acho que realmente o melhor caminho é pelo outro lado mesmo. Mas somente a voz da consciência e os ensinamentos de Jesus que deve fazer nós pararmos. Porque muitas vezes nós achamos, através do verniz do nosso orgulho, nós achamos que estamos no caminho certo, estando no caminho errado. Muitas vezes acontece isso com nós. Achamos que estamos fazendo uma obra maravilhosa, que estamos ajudando as pessoas da forma mais boa que existe. Mas, na verdade, você está destruindo a vida daquela pessoa. Na verdade, você está caindo no buraco, achando que está colhendo flores. Então, olha a importância de nós aprendermos a ouvir a voz da consciência, que é ali que está os ensinamentos, a lei de Deus. E quando nós nos calarmos, serenarmos os nossos corações, a voz do seu anjo da guarda chegará mais claramente aos seus ouvidos. A voz dos espíritos amigos e protetores chegará mais claramente, mais claro, para que você possa tomar a melhor decisão e servir ao Senhor Jesus, e não servir a multidão. Vemos hoje quantas pessoas migalhando likes na internet, nas redes sociais, que acabam deixando o caminho reto da vida por causa de um like, por causa de um parabéns, por causa de seguidores. Quantos irmãos deixando de ser honestos, deixando de praticar as boas práticas, por causa de querer agradar a grande multidão. Esse é o problema de agradar. Agradar a multidão. Agradar ao mal. Porque nós vamos perdendo essa essência de querer andar para o caminho reto da vida, para agradar. E é bom, não é, gente? Você receber um elogio, você olhar lá e falar assim, nossa, porque hoje as pessoas estão assim, né? Acha que na sua rede social quem está lá te seguindo e curtindo e comentando é seu amigo, né? Ah, aqui ó, tenho 1000 amigos. Será que são seus amigos? Será que realmente essas pessoas que te seguem e te dão um joinha lá são seus amigos? E assim nós vamos cegando os nossos corações, vamos deixando a nossa razão desafinada, e aí a gente perde os trilhos. Isso é fácil de acontecer hoje em dia, viu, gente? Não é difícil. Vou fazer uma pergunta que vai ser para todo mundo. Se eu para um sinaleiro, chega um dourado e pede R$1, para que é, eu não interessa como é. Será que eu estou ajudando ele ou eu estou me prejudicando? Ó, então vou te contar um caso. Minha avó foi uma pessoa muito boa. E ela teve vários netos, tipo fictícios. Ela criou muitas pessoas e educou. A gente sempre fala que ela vivenciou o evangelho de Jesus. E ela sempre falava assim, duas coisas. A primeira ela falava, quem vê
o dever é seu. Então, se você está vendo algo, se o socorro chegou na sua porta, se alguém pediu ajuda, é o dever seu ajudar. Agora, aí eu vou te contar uma outra história dela. Uma vez, sempre uma mulher lá, ela era moradora de rua. E a minha mãe sempre dava lá uma comida, alguma coisa. Chegava lá na esquina, a mulher jogava fora. Aí eu falei, não vou dar mais comida para essa mulher. Que absurdo! Dá comida aí, ela joga fora, morta de fome, não sei o quê. Ela falou assim, minha filha, larga de ser bobinha. Faz a sua parte, o que ela vai fazer é ela e Deus. Você e Deus, você está aqui. E tem a história do Chico também, um bêbado, que ele dá lá, o Chico, mas esse cara vai beber. Ele falou, meu filho, deixa ele tomar uma cachaçinha dele. Então, se você pode ajudar, se você tem condição de ajudar, ajude. Deu para entender? É porque o dia a dia da gente é dessa maneira. Então, não, você está ajudando o vício dele. Eu faço a minha parte, Deus dele. Exatamente. Ele vai ver o que é bom para ele, eu estou fazendo a minha parte, Deus me abençoe, eu posso. Pode ter dia que você vai dar lá a moedinha, ele vai tomar na pinguinha dele. Vai ter dia, então ele está muito feio, ele vai comer a marmitinha, mas você fez a sua parte. A sua consciência, né, como diz aqui, com Deus, está em dia. Vou lhe falar uma coisa que aconteceu na minha casa. Um dia chuvoso, 10 horas da noite, batendo na minha porta, um cidadão, todo molhado, todo lameado, com um saco sujo nas costas. Falou para mim assim, meu amigo, eu bati na sua porta, eu tinha uma luz acesa, eu estou chegando de viagem, faz 3 dias que eu não como. Tem como o senhor me arrumar um prato de comida? 10 horas da noite, só está aí. A minha esposa aqui que não deixou. Tudo bem? Prepara um prato para esse senhor, mas pode caprichar. Ela fez um prato, caminhoneiro mesmo. Ele parado na porta, fez assim, pode entrar assim. Estava um pé de chinela baiana, que estava na minha rua, era pá. Ele falou, não, mas eu vou segurar a sua casa. Aí, meu amigo, isso aqui é amanhã, gente. Não se preocupe. Como é que o senhor vai comer no passeio? Aí ele entrou, sentou no meu sofá, e começou a comer. Ela foi lá dentro, pegou um copo de suco de laranja, deu para ele. Quando ele terminou de comer, falou, me agradeceu. Falou para mim assim, me agradeceu, olha, um dia nós vamos se encontrar. Era um senhor assim, escuro. Eu falei, olha, Deus nos abençoe, você e eu, que eu quero encontrar a sua pessoa no melhor estado que você está. A partir do momento que ele saiu do meu portão, eu não vi mais. Isso aí, mas foi muito importante. Dá para perceber que como você tem esse coração bondoso e generoso, a espiritualidade parece que vai caminhando, né? Porque você já exerce essa função. Então, a espiritualidade, você pode perceber que tem pessoas que, talvez, você nunca viu a pessoa na vida, ela chega assim, de repente, conta a sua vida inteira, você fala, que é isso? Porque você já tem um ouvido amigo, você já tem um ouvido caridoso para escutar e não sai falando asneira para a pessoa, igual você. Só dando um porém, um adendo. Que a gente tem que sempre ter equilíbrio na nossa vida. E hoje a gente sabe também dos riscos que nós corremos. Não estou falando de você deixar de ajudar ninguém. Mas, talvez quando você tiver um sentimento assim de, isso aqui está meio estranho. Se você sentir isso, ó, a comidinha está aqui, fecha a porta, tranca. Então, muitas vezes nós temos que tomar cuidado também até onde ajudar. Porque senão você pode acabar prejudicando a sua vida, a sua saúde, né, da sua família. Mas isso é muito bom. Hoje, por exemplo, eu já não abro meu portão para deixar ela entrar. Isso. Justamente porque as coisas lá vai. Então a gente tem que também ter o bom senso, mas muito bom, parabéns. Então o agradar, gente, olha como que esse agradar ele é importante. Como nosso irmão relatou aqui essas 2 histórias dele. Agradando, ele está agradando é a Deus. Ele está ajudando, é um filho de Deus, é o irmão dele que ele está ajudando. Mas tem um outro lado. A gente sabe que hoje o nosso mundo está muito difícil, né? Tem muitas pessoas maldosas, maliciosas,
que aproveita certas oportunidades para arrancar tudo que a gente tiver. Prejudicar a gente, seja fisicamente, moralmente, emocionalmente, mas elas fazem isso conosco. Então nós temos que ter o cuidado também de como nós vamos agradar, de como nós vamos fazer essa caridade. Porque vamos pegar um exemplo aqui. Quem aqui não gosta de agradar as pessoas que nós gostamos? É muito bom, não é? Só que tem pessoas que elas não têm um pingo de senso. É assim, ó, eu começo dando esse marca-texto, esse marca-livro. Aí eu começo dando uma folha. E a pessoa ela é folgada. Ela não tem senso. Daqui a pouco ela está querendo o seu livro inteiro, sua biblioteca inteira. E se você ficar em agradar, em ser bonzinho, ela te tira da sua casa e vai morar na sua casa. Então nós temos que ter essa percepção de preservação. É uma das leis de Deus, a lei da preservação. Nós temos que saber também esse outro lado que é falar não. O bom cristão, o verdadeiro cristão, ele sabe ser enérgico na hora certa, mas sem denegrir, sem xingar, sem ficar apontando o erro da pessoa para maltratar, não. Mas de uma forma enérgica, se posicionando, porque muitas vezes nós vamos ter que pôr o pé no portão e falar, opa, daqui não, é daqui para fora, daqui você não pode passar. Por quê? Nem todos têm o bom senso, nem todos ainda sabem conviver harmoniosamente em sociedade. Então, se o cristão acha que ele tem que ser bonzinho, bobinho, não. E muitas vezes você pode criar situações desastrosas na sua vida, na vida da sua família, no meio em que você vive ou até mesmo lidera, por negligência. Falar não, muitas das vezes, é negligenciar a boa razão. Paulo era enérgico pra caramba. Quem leu Paulo e Estevão, as farpas que ele tinha com o pessoal lá da Mansão do Caminho, com Pedro, João, o bicho pegava. E olha que a gente tá falando de apóstolo, gente, né? Não é nós aqui, não. Então estamos falando dos caras. E tinha isso. Porque eles eram enérgicos. Eles sabiam se posicionar. Jesus, nos momentos certos, sabia usar da sua energia, da sua autoridade moral. Então, nós temos que saber também que o cristão, o espírita, não é o bobinho que tudo aceita, que tudo fala sim. Ah, tá bom. Já viu aquelas pessoas assim, mais ou menos, meio morna, né? Ah, não, de qualquer jeito tá bom pra mim. Ah, não, você pode escolher. Não. Nós temos que aprender a ter atitude. Nós temos que aprender a ter posicionamento. O que você quer? Quero sim. Você gosta disso? Disso? Não, gosta disso. Porque senão você vai deixando, a vida vai te empurrar. A pessoa que não tem posicionamento firme, ela sai facinho do caminho. Ela é manipulada facilmente. Então nós temos que entender também, devemos agradar e ajudar as pessoas sempre, com certeza. Mas temos que usar do bom senso também. Um filho, é bom agradar o filho, não é? Todo pai quer agradar seu filho. Mas se você falar só assim pro seu filho, lá na frente ele vai virar um delinquente, e quem que é o errado? É ele ou você? É você. A autoridade moral que formou ele é a sua. Por que você não falou não na hora certa? Por que você não pôs de castigo, não corrigiu energicamente na hora certa? Foi deixando de corda bamba. Aí depois você vai enfrentar. E não vai ser fácil. E assim somos nós na vida, em diversos momentos da vida. É dentro da nossa casa, com os nossos familiares, no relacionamento. Muitas vezes você sempre cede, né? Talvez sempre tem um lado mais bonzinho, que não se posiciona. E geralmente o outro lado é já esperto, que ele sabe, não, isso aqui não fala não. É só eu pressionar um pouquinho que dá certo.
e a pessoa passa submissa, essa é a palavra que nós vemos hoje em muitos casamentos, a pessoa é submissa a seu companheiro durante 20, 15, 10 anos, porque não soube se posicionar, não soube falar, olha, 5 vezes nós fizemos o que você quis, agora é minha vez. São coisas tão pequenas, né, gente, que melhoram a nossa vida. São coisas tão pequenas que você está educando o companheiro que você ama. Agora, se você vai deixando levar, além de você sofrer, você está pondo combustível no egoísmo daquela pessoa que é sua companheira. Então, olha a importância do não agradar, do problema de agradar. Olha como que o cristão tem tantos recursos na nossa mão. Nós sabemos quando devemos ser caridosos, bondosos, mas o Evangelho, Jesus, os Espíritos amigos, também nos ensina o momento de dizer não, o momento de dizer chega, para, agora acabou. De ser enérgico. E nós vemos isso muito nas nossas, principalmente nas nossas instituições. O mal está entrando nas nossas instituições terrestres. Até mesmo em casas de orações nós estamos vendo o mal adentrar. E muitas vezes o que falta era um posicionamento, era uma energia, era o bem ser mais forte. E os Espíritos falam isso, que o mal ele é muito tímido, ou que o bem é tímido. Por isso que o mal se alastra nessa proporção. Que a partir do momento que o bem começar a gritar, entre aspas, as arestas do mal vão ser cortadas. E para ilustrar isso, que parece que fica muito difícil, né? Porque a gente fala, não, mas como assim, gente? Mas a gente tem que só... Eu já vi muitas pessoas que estavam numa condição difícil, que bastava ela se posicionar, falar, ó, isso aqui que você está fazendo é errado, você, uma pessoa só, está prejudicando aqui, ó, 20 pessoas, então nós temos que chegar num acordo. Porque 20 não pode sofrer por causa de um. Bastava isso, uma conversa, e vai deixando essa pessoa destruir 20 pessoas. Vai deixando 20 pessoas ficando sem auxílio. É certo isso? Será, gente? E para nos ajudar a refletir sobre isso, nós vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. São Luís, ele vai responder uma pergunta de Kardec. Olha que Kardec, olha como que estudar as obras básicas é importante, estudar Kardec é importante. E para reforçar isso, gente, porque muitas vezes é chato falar sobre isso, né? Sobre posicionamento, regra, disciplina, firmeza. Ó, você está expulso. Não é bom, ninguém quer fazer isso. Mas há momentos que se você não fizer um trabalho de anos, vai ser destruído. Imagina se lá nas cidades espirituais, nas casas de socorro, no plano espiritual, onde que elas ficam nas zonas umbralinas, chega lá os espíritos trevosos, vamos entrar aqui. Ô, senhor, imagina se eles não tivessem condições de se defenderem, o trabalho ia ser destruído. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Em todo lugar onde o bem está servindo, na zona astral, no plano espiritual, há barreiras energéticas defendendo. Existem armas no plano espiritual. Gente, armas. Porque o bem tem que se defender do mal. Senão o mal vai acabar com a obra. Então vamos lá, olha o que Kardec perguntou. Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Aí São Luís vai responder. Essa questão é muito delicada. Então é difícil, né, gente? É uma coisa chata, né, de se dizer, mas tem que ser dita. Essa questão é muito delicada. E aqui é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Olha, você vê, ó? Nós temos que ter a caridade bem compreendida. Então vamos lá. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam, senão a ela mesma,
Se o que ela está fazendo só está prejudicando a ela, se ela está fumando, se ela está bebendo lá no canto dela, não está enchendo o saco de ninguém, não está batendo em ninguém, deixa lá. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Mas, se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria aos interesses de um só. Segundo as circunstâncias, agora olha aqui, olha a forma enérgica que ele vai colocar para nós. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever. Olha tanto que essa palavra é forte. Tem que ser um dever. Porque vale mais que um homem caia do que vários se tornem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Olha aí, quer mais claro do que isso, gente? Então, o cristão não é só sim, sim, não é só espiritualidade. Eu já escutei tanto isso. Vamos rezar, de que os espíritos vão resolver. E vai resolver o quê, meu filho? Se está na sua mão resolver, a espiritualidade não vai materializar e resolver seu problema aqui, não. Está na sua mão colocar a barreira, colocar a ordem, a disciplina, mas não é você chegar lá arrebentando tudo e sair falando asneira para a pessoa, não. Ô, meu irmão, vem aqui, chama a pessoa a sós, chama ela por raciocínio, mas com amor. Chama ela como se fosse seu filho. Vem cá, meu irmão. Você não acha que você está errado? Olha isso aqui que você está fazendo. E vai. Lógico que vai ter pessoas, eu creio que a maioria dos casos você vai fazer isso 10 vezes, não vai resolver. Aí você vai ter que partir para outras ações mais enérgicas ainda. Mas comece tentando assim. Aí isso sim é oração a Deus. Porque a maior prece é a ação do homem no bem. E nesse momento, você agir em favor da multidão, da grande maioria ali, isso é agir no bem. Isso é um dever. E aquele que mais tem discernimento, aquele que mais tem conhecimento, ele que deveria estar fazendo. E se você não estiver fazendo, você lá na frente, a hora que talvez você desencarnar, até não precisa desencarnar não, você vai olhar para trás e falar, nossa, eu fui conivente. Aquele trabalho acabou, aquela família se destruiu, aquela instituição não existe mais. E eu fui conivente, eu fiz parte daquilo. Porque eu não agi, porque eu não me posicionei. Então, saibamos utilizar as nossas ferramentas com bom senso e sabedoria. Horas sim, horas não. Mas quando for dar o não, dá um não com humildade, não precisa de denegrir a imagem de ninguém, não precisa chegar aqui, ó, fulano lá de tal, ele faz isso de errado. Não precisa. Há meios de você resolver as coisas com energia, mas sem denegrir e sair manchando, porque no amanhã pode ser você que está destruindo um trabalho. Amanhã pode ser você que está destruindo a sua própria família. E você não quer que aquele que vai chegar ao bom senso seja caridoso e bondoso com você? Pensamos, então. E para finalizar, eu vou contar aqui um caso, uma lenda hindu da serpente do santo, que está lá no livro Os Mensageiros. Eu achei muito legal essa lenda hindu aqui, que o Alfredo conta para nós. Então, Os Mensageiros, né, é o segundo livro das obras de André Luiz. E nesse livro ainda, quando que André Luiz está relatando as experiências que ele passa com o mentor Aniceto, que é o mentor a qual que ele vai seguir para passar
algumas missões de socorro aqui na Terra. Então, ele vai viajar com André Luiz para alguns lugares. E antes de chegar aqui na crosta terrestre, eles param numa casa, num posto de socorro, onde o administrador desse posto de socorro é esse Alfredo. Então aí já dá para saber mais ou menos o nível desse espírito, né? De sabedoria, de equilíbrio, de domínio magnético, né? Então não é um espírito bobinho, não é um espírito qualquer. É um espírito trabalhador já da seara do Cristo. Então, tá lá o Aniceto, o André Luiz e o Vicente, e eles estavam nessa casa, e nesse capítulo, que é o capítulo 20 desse livro, que é Os Mensageiros, eles estavam impressionados, o André Luiz, porque ele fala, nossa, que é aquilo lá que eu estava comentando, como que esse poço aqui é protegido? Fala, nossa, e ele vê todo aquele sistema de proteção energética, e até estava comentando sobre a arma, que aí o Alfredo foi explicar para ele que aquela arma existia, mas não tirava projéteis igual aqui na Terra, são projéteis elétricos, explicando as formas defensivas que eles precisavam de ter. E eles ficam assim, nossa, tipo assim, que isso? Existe isso aqui? Eu achei que no plano espiritual era só emitir a luz e tá tudo certo. Era só orar para Jesus e resolvia tudo. E eles ficaram admirados com isso. Nossa, então o bem tem armas, precisa de ferramentas energéticas para se proteger e para cumprir as suas missões. Aí ele vai falar assim, Alfredo sorriu serenamente e perguntou bem-humorado, vocês conhecem a lenda hindu da serpente e do santo? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou. Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando o assalto. Mas um santo homem a serviço de Deus buscou a região, mas confiado no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com o olhar sereno e falou, minha irmã, é da lei que não fará mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Continuou o sábio o seu caminho, procurou os lugares habitados pelo homem, e a serpente depois ela se modificar. Como desejosa de reparar os antigos crimes, serpente, mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe, então, a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la. Mas, minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataque as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas,
nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus sulvivos. Nesse momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva. O administrador fez longa pausa e concluiu: creio que a fábula dispensa comentário. Então tá aqui, gente. Mais lúcido, mais claro do que a pergunta de Kardec e a resposta de São Luís. E esse conto aqui, hindu, não dá para ser mais claro que isso. Então não quer dizer que nós vamos sair atacando as pessoas, vamos sair dando pedrada nas pessoas, maldizendo as pessoas, não. Mas nós devemos nos defender, nós devemos nos posicionar, porque senão o mal entra e faz um estrago danado. Que então esses ensinamentos maravilhosos possa aquecer os nossos corações, possa aquecer a nossa fé, possa sublimar ainda mais a nossa razão, o nosso conhecimento, porque para você ser cristão, você tem que ter conhecimento. Para você ser discípulo do Cristo, você tem que estudar os seus ensinamentos. Para você fazer boas obras, você tem que saber qual caminho você deve seguir e o que fazer, quando fazer, de que forma fazer. E o Evangelho nos ajuda. As obras espíritas nos ajudam. E tantas outras obras grandiosas que nós temos aqui na Terra nos ajudam a ser pessoas melhores, a ser pessoas mais bondosas, caridosas, mas não ser espírita bobinho, não ser pessoas fracas que as pessoas te jogam para lá, você vai para lá. As pessoas te jogam para cá, você vai para cá. E no final da vida, você não trilhou a sua rota, você ficou sendo joguetes de pessoas manipuladoras e maldosas. Então, se nós quisermos realmente trilhar os nossos próprios caminhos para o caminho de Deus, temos que ser prudentes, firmes, enérgicos e saber dizer o não. Porque muitas vezes vai doer dizer não para uma pessoa que você ama, para uma pessoa que você gosta. Muitas vezes você vai desagradar certas pessoas, mas é necessário para que você siga no caminho reto da vida. Então, muito obrigado. Que Jesus, Maria, nossa Mãe Santíssima, esses mentores, amigos aqui da casa, possa estar sempre renovando as nossas ideias e nos abençoando dia após dia. Que assim seja. Obrigado.